Aleluia, graça e paz sejam com todos, amém, meus amados? Aleluia, quem está feliz aí, dá um glória a Deus. Eu estou feliz demais, amém. Tem alguém que nos visita pela primeira vez aí? Só faz um sinal, não vou pedir ficar em pé, aleluia. Eu cumprimentei a irmã, seja bem-vinda em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, amém. Camila, puder cumprimentar a irmã, pegar o nome dela, indicar, não vai para o Marcelo, seja muito bem-vindo, amém. Tem mais alguém aqui entre nós, aqui, irmãos? Só faz um sinalzinho, só a irmã aqui, glória a Deus. Mas seja mais uma vez, minha irmã, muito bem-vinda, amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo aí dias de glória, né? Deus tem nos abençoado, Deus tem feito muito, estamos felizes por tudo aquilo que tem feito, mas eu creio que é só o começo, coisas maiores vamos viver nele em nome de Jesus, amém? Vou pedir já para a pastora Diana ficar aqui, à minha esquerda aqui. Eu queria dar um aviso rapidamente aqui para os irmãos. Sexta e sábado nós vamos ter, irmãos, um seminário, né? O seminário Afiando o Machado. Eu não sei se você tem, na verdade, né, o entendimento do que é um seminário. O seminário é como se fosse uma escola, né? Os irmãos que vêm para o seminário, eles sentam como alunos. E a ideia nossa é nós repaginarmos, né, darmos dinâmica às nossas células, né, nós vamos rever os momentos, né, entender tudo que a gente faz. Olha para cá. Olha para cá. Tudo que nós fazemos com entendimento, irmãos, né, nós conseguimos não apenas, né, fazer algo, né, então agora dentro do propósito, mas agora também podemos fluir na unção, porque nós sabemos aquilo que Deus deseja realizar entre nós, né, o que esperar daquele momento, ou daquilo que nós estamos fazendo, ou da obra que estamos realizando. Por isso, quero convidar você, na verdade, né, nós não treinamos líderes apenas, nós treinamos sempre toda a igreja, amém, irmãos? Existe uma sociedade secreta aí, lá fora, né, que tem cultos, que tem reuniões que são fechadas. Nós da igreja não temos isso, amém, irmãos? Na igreja tudo é aberto, então tudo que acontece você não precisa perguntar, pastor, posso ir? Você pode estar, amém, irmãos? Então os nossos cultos sempre são abertos. Daí nós vamos ter um seminário, vai estar conosco o pastor Silvio Lacerda, ele é pastor da igreja Videira, lá em Ribeirão Preto. A Videira de Ribeirão Preto tem experimentado os últimos 3 anos de um crescimento extraordinário, né? Saiu lá de 250, 300 irmãos, está chegando a 1.000 membros, né? E tem plantado igreja na região, né? Acho que o pastor Silvio deve acompanhar umas 8, 10 igrejas mais ou menos ali na região. Tudo fruto, na verdade, daquilo que Deus está movendo entre eles lá, né? O pastor Silvio também, ele é cunhado do pastor Cristian da Videira de Cuiabá, né? A nossa terceira maior igreja da Videira, né? Do país. E a verdade, irmãos, né? Vai ser uma honra tê-lo aqui, e eu gostaria que você pudesse estar conosco, amém? Só que você não pode aparecer aqui, por se tratar de um seminário, você precisa fazer uma inscrição. Fala para o seu irmão, você precisa fazer uma inscrição. Então, por que precisamos fazer uma inscrição, irmãos? Por 2 motivos, vou explicar para você. Primeiro, para que a gente possa preparar a questão, né, do nosso material, né, vai ter algo que ele vai distribuir entre nós aqui. Segunda situação, nós vamos ter também um coffee break poderoso. Quem estava aqui no EPL, aqui levanta a mão aqui no EPL, aleluia, no sábado à tarde, né? Nós tomamos um belo, poderoso, gostoso, né, café. Aquele foi ofertado pela igreja. Esse, irmãos, nós vamos pagar. Amém, irmãos? Do maior ao menor, nós vamos precisar, né, ofertar. E aí, na verdade, o nosso irmão Mateus, cadê o Mateus? Né, o Mateus vai estar organizando, a responsabilidade sempre é dele, né? O bom gosto é dele. Eu falo assim, se der certo, os irmãos me elogiam. Se der errado, os irmãos cobram sempre do Mateus. Amém? Mas, para ser bem sincero, nós vamos fazer um coffee break, vai ser, né, são 3 plenárias, né, 3 momentos onde ele vai estar ministrando. As palavras, elas não é algo bíblico no sentido assim, inspirativo, para fé, para se converter, para ser transformado, conversão. É ensinar o que é fazer numa célula, como liderar uma célula, como cada momento deve acontecer. Vamos falar do louvor, vamos falar do compartilhamento, vamos falar sobre a questão, né, do momento que os irmãos oram, intercedem uns pelos outros, o quebra-gelo, a importância de. Então é muito dinâmico, muito, muito divertido, até posso dizer para vocês, os irmãos vão dar muita risada, porque o pastor Silvio tem um senso de humor peculiar. E aí o que acontece, irmãos? Vai ser uma bênção, amém?
O valor da inscrição, né, é R$35. Para que é esses R$35, pastor? Não vai para nós pagarmos as despesas, nós estamos trazendo um pastor, ele vai rodar aí quase 1.000 quilômetros para estar aqui com a gente, acho que é 800 quilômetros. Né? Nós vamos dar um hotel, nós vamos pagar um almoço, nós vamos dar uma oferta para ele e vamos fazer o coffee break. Amém, irmãos? Com os R$35 é exatamente para esse objetivo. Amém? E eu gostaria de contar 100% da igreja aqui. Amém, irmãos? Estou olhando a sua carinha redonda aqui agora. Amém? Estou filmando você aqui. Então, eu quero você aqui comigo. Sexta-feira, 8 horas da noite. Amém, irmãos? Pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso. Né? Eu vou falar para você, conversa, vai com o seu líder vai conversar comigo, com o obreiro, e nós vamos dar um jeito de resolver essa parada. Porque por falta de dinheiro ninguém vai participar. Amém, irmãos? Mas eu creio que Deus vai dar para cada um, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas é muito pouco perto daquilo que você vai receber. Garanto para você, na próxima semana, tanto na quarta, na sexta ou no sábado, as nossas células já serão diferentes de tudo aquilo que nós já temos experimentado. Amém, irmãos? Amém? Então, conto com a sua presença, né? Se você tem algum compromisso marcado, desmarca, por favor. Aleluia, claro, se é possível, né? Mas vem estar conosco. Nós vamos vai ser uma bênção. Então, sexta-feira, 8 horas. Que horas que é sexta-feira, irmãos? 8 horas. No sábado, nós começamos 4 horas da tarde, 16 horas. Que hora sábado? 16 horas. Aleluia. Ó, esse lado aqui está macho. Aleluia. Os comprometidos aqui, os crentes vencedores. Amém? Que horas que é, irmãos? Que horas que é sábado? Aqui ainda está vencedor. Aqui os irmãos precisam melhorar. Que horas que é aqui, irmãos? 16 horas. Irmãos, 3h45 da tarde, você já está atrasado. Amém? Não me faça passar vergonha, irmão, né? Sabe, eu estava orando essa semana, vou contar não sei se é um pecado, se é um sonho, né? Mas eu estava falando com Deus. Deus, eu quero, na verdade, esse prédio cheio, tão cheio, que os irmãos que têm costume de chegar atrasados, eles vão chegar e não vão encontrar lugar. Eles vão ficar, nossa, domingo que vem eu tenho que chegar cedo. Domingo que vem eu tenho que chegar cedo, porque se não chegar, você não encontra lugar naquela igreja. Porque o culto está ficando bom. A cada domingo o culto está melhorando. Amém, irmãos? Então, querido, né, você precisa se programar para estar aqui 5:45. Aleluia. Amém? E aí, querido, nós vamos estar no sábado aqui 3:45. Amém? 4 horas começa, o louvor vai começar. O louvor vai ser 2 músicas só, porque a intenção não é a gente fazer louvor, cantar, é treinar a igreja, é um seminário, é uma escola. Amém, irmãos? Você vem para aprender. Aleluia. Fala aí para o irmão, o pastor está contando com você, irmão. E seu líder também. Amém? Glória a Deus. Então, seminário Afiando o Machado para as nossas células, sexta e sábado, sexta 20 horas, sábado 16 horas. Faça sua inscrição pelo enuvens.com. Amém? O link já está lá no WhatsApp da sua célula. Se por acaso você não recebeu, manda mensagem para mim, para o obreiro, e a gente manda o link para você fazer a inscrição lá e fazer o Pix para a igreja. Amém? A graça e a paz, irmãos. Amém? Hoje eu estou aqui para falar do seminário de louvor e adoração que vai acontecer para crianças e juvenis no dia 15 de novembro. Dá um glória a Deus! Nós vamos estar aqui com as crianças das nossas células. O nosso alvo é trazer 150 crianças. E eu creio que esse alvo será alcançado e até ultrapassado, em nome de Jesus. Mas dia 15 de novembro, das 14 às 17 horas, nós teremos aqui o nosso seminário de louvor e adoração, Filhos e Herdeiros. Pastora, para que nós fazemos um seminário para crianças? Porque nós estamos fazendo como Deus faz. Deus trabalha de geração em geração. Nós fazemos o mesmo. Nós ensinamos as crianças que elas precisam adorar ao Senhor. E por isso nós vamos passar uma tarde aqui com elas, não fazendo brincadeiras, irmãos. Não, não é isso. Nós vamos passar uma tarde aqui com elas, ensinando o significado de adorar e louvar ao Senhor. Então, nós vamos precisar de servos aqui, pessoas que vão nos ajudar, glória a Deus, amém. Mas nós vamos ter um tempo muito abençoado aqui. E hoje nós estamos fazendo as inscrições ali, né, com a Karen, ali na frente, você pode fazer sua inscrição.
As nossas discipuladoras estão nos auxiliando. O valor é de R$12. Olha, irmãos, isso aí não cobre nada, é uma bênção na vida das crianças. E eu queria contar com a igreja, mas eu queria convocar você, mesmo assentado agora, a orar por esse seminário. Nós oramos e nós temos clamado para que crianças e juvenis sejam marcados pelo poder de Deus. Nós oramos para que eles tenham uma experiência genuína com o Senhor, ainda na infância. Porque se eles tiverem uma experiência com o Senhor, a juventude deles é guardada. Então, nós temos realmente orado, trabalhado, jejuado, para ver crianças cheias do Espírito. E nós já temos desfrutado disso. Mas isso é fruto, né, de um trabalho, é fruto de oração. E eu quero convidar você agora, mesmo assentado, para não ficar levantando e sentando, eu queria que você erguesse a sua voz e orasse pelo seminário de louvor e adoração. E declarasse aqui que nós vamos ter 150 crianças aqui. Declarasse que nada vai impedir essas crianças de chegarem até aqui. Declarar que essas crianças vão ter uma experiência profunda com o Senhor. Nada vai impedir o agir de Deus no meio delas. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Pai, nós queremos como igreja abençoar o rebanho de crianças e juvenis que o Senhor tem nos dado. E queremos declarar que no dia 15 de novembro, essas crianças serão marcadas pelo Teu poder, terão revelação de que são amadas, de que são filhos, de que são herdeiros, ó Deus. Pai, nós declaramos em nome de Jesus, nada irá impedir essas crianças de chegarem até aqui. O Senhor abrirá portas, toda confusão dentro da casa delas, nós cancelamos agora e declaramos que elas chegarão até esse prédio e receberão do Senhor. Nós declaramos um exército poderoso de crianças e juvenis, marcados pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, irmão, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre reprograme o seu computador mental. Amém? Reprograme o seu computador mental. Romanos 12, verso 2. Então, uma palavra só sobre o seminário de louvor e adoração, irmãos, né? A maioria das nossas crianças, esmagadoramente, né, elas frequentam as células, mas elas não frequentam o culto, porque os pais delas, da maioria, não é, na verdade, convertido, não teve uma experiência ainda com Jesus. Nós cremos que elas são uma semente naquela família para trazer, na verdade, toda a casa para o Senhor Jesus. Amém? E aí, o que acontece, irmãos? Então, muitas vezes, as próprias líderes é que acabam, de alguma forma, ajudando, né, ou auxiliando no pagamento das inscrições. Então, você que pode, né, pode ser uma oferta, na verdade, ali de uma criança, 2 crianças, 10 crianças. Eu queria que você pudesse, né, procurar uma das discipuladoras, ou a pastora mesmo, né, o Kate, e eu vou falar, olha, eu quero ofertar, como é que eu faço? Tem uma conta específica, né, da igreja, não é a conta Bradesco, é a conta do Banco Asa, é isso, né, Luiz? Asa. E aí, do Banco Asa, você faz, na verdade, do Pix ali, manda o comprovante para elas, e elas vão reservar o dinheiro, né, para a inscrição. Eu estou me comprometendo, né, não falei isso com a Diana, mas quando ela estava falando aqui, sentindo o coração da gente abençoar 20 crianças, amém? Então, na verdade, de 20 crianças, nós vamos, na verdade, ofertar, amém? Eu faço uma parte, você faz outra, né, juntando todo mundo, nós fazemos tudo em nome de Jesus. Então, se você pode, se Deus tem dado a você condições, irmãos, invista, né? Cada criança é uma semente para algo que nós vamos ver no futuro acontecer. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então tá. Romanos 12, verso 2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos juntos ler aqui, irmãos? Numa só voz, vamos comigo? 1, 2, 3 e não vos conformeis. Amém? Veja, a primeira obra do Espírito Santo,
na nossa vida, quando temos uma experiência com o Senhor, é Ele nos convencer da morte, do pecado, do juízo. Isso aponta para a salvação. Nós somos salvos. Mas a segunda obra que Deus precisa realizar em nossas vidas, e Ele vai fazer isso durante toda a nossa caminhada até o último dia, é a renovação da nossa mente. Então, Paulo diz aqui, para que nós não entremos no molde deste mundo, mas a gente precisa transformar este mundo pela renovação da nossa mente. Presta atenção. Nós, irmãos, enquanto terrenos, humanos, nós andamos pelas leis e princípios desta terra. Mas uma vez que nós agora mudamos a nossa natureza, nós não andamos mais segundo as leis da terra, nós agora andamos pelas leis de um outro reino, o reino dos céus. Pastor, onde eu conheço essas leis do reino do céu? A palavra de Deus. A Bíblia fala a forma agora como nós precisamos permitir que a palavra seja moldada em nós, e isso nos dê um novo estilo de vida. Você não pode ter nascido de novo e continuar andando da mesma forma como você era. A verdade, irmãos, nós precisamos pedir para que o Espírito Santo nos transforme. Ele, na verdade, nos dê luz. E quanto mais nós contemplamos a Deus, mais nós vamos sendo transformados de glória em glória. A nossa caminhada cristã, ela não é uma caminhada para você ter uma religião. Sabe, religião tem as pessoas lá fora. Nós, os cristãos, nós temos um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, nós precisamos permitir que Ele possa ir nos moldando. Ele vai falando e vai nos conformando na imagem do Filho. Amém? E aí, quando nós então adquirimos esta mentalidade do reino, quando começamos a andar com a mente da palavra, quando começamos a andar no Espírito, porque o Espírito e a palavra é uma coisa só. Olha para cá, tem gente que acha que andar no Espírito é andar com alguma força, uma energia, puxando ele, algo zen, ele entra numa outra esfera, ele perde a consciência, agora é só Deus fazendo. Irmão, esse negócio de perder a consciência é coisa de demoniado. Você perde a consciência quando você fica encapetado, sabia disso? Mas a obra de Deus em nossas vidas, sempre ela é consciente. Fala comigo, consciente. Então essa obra de consciência, é quando nós vamos então permitindo que a palavra seja moldada em nós, e andar no Espírito é andar na palavra. Quando alguém pergunta para você, irmão, você está andando no Espírito? Andar no Espírito é andar, na verdade, sendo guiado pela palavra de Deus. Ou seja, o Espírito Santo vem confirmando a palavra, nos dando direção. Então nós vamos fazendo as escolhas, vamos tomando as decisões, nós vamos guiando a nossa vida, vamos pautando ela, cada passo em cima da palavra. Amém, irmãos? Então, nós, quando vemos aqui Paulo falando sobre isso, sobre essa questão de transformar pela renovação da nossa mente, para a fim que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, há uma necessidade em nossas vidas, de nós pensarmos como Deus pensa, para que possamos ter aquilo que Deus tem. Amém, irmãos? Então, conta-se a história de um garotinho que gostava muito de beisebol. E esse garotinho, ele pegou um taco, pegou uma bola, e ele foi para o quintal. E antes de ele dar a primeira tacada na bola de beisebol ali, ele disse assim: eu sou o melhor rebatedor do mundo. Jogou a bola para cima. E zás, errou a tacada. Catou a bolinha de volta. Antes de jogar a bolinha para cima, ele disse: eu sou o melhor rebatedor do mundo. Jogou a bolinha para cima e errou mais uma vez. Ele pegou a terceira vez a bola de beisebol, jogou para cima. Antes de jogar para cima, ele disse: eu sou o melhor rebatedor do mundo. Jogou, quando a bola desceu, acertou em cheio. A bola foi parar em outro condomínio, para fora daquele campo. Pastor, o que isso quer dizer com isso? A verdade, irmãos, se você não crê que você é bom, que você é abençoado, que você é ungido, que você é livre, você sempre vai desistir no primeiro embate. Muitos crentes, eles vivem altos e baixos da fé.
mas porque eles não andam com a mentalidade do reino. O software, né, deles foi, na verdade, no momento do novo nascimento, programado para eles andarem mais do que vencedores, para que eles possam ter vitória. Eles são chamados para reinar em vida. Eles têm uma aliança com Deus, com Cristo. Então tudo que é de Cristo é deles. Mas porque eles permitem ainda andar com o software corrompido da velha vida, do velho homem, da velha natureza, eles não conseguem entrar naquilo que nós lemos aqui, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, Provérbios, capítulo 23, verso 7, na primeira parte do versículo, né, Salomão diz assim: porque assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Assim como você pensa, você é. Se você acha que você é fraco, você é fraco. Se você acha que você é pecador, e em muitas igrejas você vai frequentar, e você vai ser ensinado a ser chamado de pecador, mas você não vai encontrar em nenhuma carta Paulo chamando a igreja de pecadora. Quando Paulo começa as suas cartas, ele começa chamando de santos e amados do Senhor. Ele fala, quando nós éramos pecadores, quando nós vivíamos no pecado, mas Paulo nunca afirma que a identidade da igreja é que ela era pecadora. Irmãos, nós pecamos? Estou fazendo uma pergunta, nós pecamos? Sim, pecamos, mas isso não define a nossa identidade, isso não define a nossa natureza, isso define apenas, na verdade, uma obra que tivemos, mas nós não somos conjugados ou temos comunhão com o pecado. O pecado na vida de um crente é apenas, na verdade, algo que aconteceu como um fato, mas não define a sua identidade. Então, às vezes, você simplesmente tem que escolher, sabe, olhar para a sua vida e sempre ver o lado positivo das situações. As coisas não funcionam, às vezes, como você planejou. E aí, em vez de reclamar, você precisa aprender a procurar, a olhar para as circunstâncias e extrair algo bom. Sabe, você precisa preencher, mesmo no dia da tragédia, mesmo no dia que as coisas fogem ao controle, mesmo no dia que as coisas não estão bem, você precisa aprender a extrair pensamentos bons. Sabe, a sua mente, ela é semelhante ao computador, e aquilo que você programa nela determina como ela vai funcionar. Com tolo seria reclamar desse computador aqui, dizer, esse computador aqui, ele não me dá a resposta certa, ele não faz aquilo que eu quero. Pense nisso. Você pode ter o melhor computador, você pode ter o melhor equipamento do mundo, o mais poderoso, mas se você não sabe usar, ou você está usando software errado nele, os irmãos sabem o que é software, né? Software é o programa, existe na linguagem de computação, existe o hardware. Hardware é as peças. O software é o sistema que faz rodar, o Windows lá, né? O Word, o Excel. E aí, então, se você está usando o software errado, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ter resultado, por mais que você tenha a melhor máquina. Irmãos, nós em Cristo Jesus fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Sabe, tudo está disponível para nós. Mas por causa do software corrompido, vamos dizer assim, ou de informações incorretas que estão em nossa mente, né? Nós muitas vezes não conseguimos alcançar aquilo que o fabricante, Deus, deseja para cada um de nós. Então, quando Deus criou o homem, Ele parou e deu um passo atrás. Ele disse, eu criei algo muito bom. Se você notar, toda a criação, quando Deus cria, Ele diz que aquilo era bom. Mas quando Deus cria o homem, Ele afirma, isso é muito bom. O problema não está no equipamento, porque o que Deus faz é bom, mas o homem era muito bom. Mas a verdade, muitas vezes está no nosso sistema, sabe, o nosso software, nossa estrutura de pensamento. Lembra que eu falei para você? Você foi salvo pelo Senhor. Mas o fato de você ser salvo pelo Senhor não define que a sua mente agora é transformada. Nós precisamos ser transformados. Se nós não pensarmos como Deus pensa, se nós não tivermos a mentalidade da palavra, mexer no som ficou muito ruim, hein? A verdade é que nós vamos, sabe, falhar em nossa missão e vamos ficar aquém daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, além de termos alguns milhares de vírus, que eu diria para você aí que são estruturas de pensamentos,
né, as setas inflamadas de Satanás que estão ocultos no cyberespaço, onde elas vêm para poder, na verdade, na nossa mente, né, nosso campo de batalha. E a outra verdade bíblica que você precisa entender, sabe, irmãos, existe batalha espiritual onde nós lutamos contra principados e potestades, mas a Bíblia fala que quem combate esses principados e potestades somos nós, o conjunto, o coletivo, a igreja. Quando falamos da batalha pessoal, sabe, nós não lutamos lá nos ares, nós lutamos aqui, no campo de batalha é a nossa mente. Fala assim, a minha mente é um campo de batalha. Fala, se eu quero ter vitória, se eu quero conquistar o que Deus tem para a minha vida, eu preciso guardar a minha mente, eu preciso ter a mente de Cristo. Amém, irmãos? É por isso que na armadura, né, lá em Efésios capítulo 6, fala que nós precisamos vestir sobre a nossa cabeça o que, irmãos? O capacete da nossa salvação. Quem tem revelação do que a salvação significa, que ela não significa apenas que ela nos livrou do inferno. Infelizmente, há muitos irmãos em nosso meio que ainda têm uma consciência apenas que salvação é para livrar do inferno. Agora estou caminhando para o céu, agora eu sou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas, irmãos, a obra de Deus é muito maior do que isso. Sabe, a salvação, ela aponta para a obra da glorificação, né, do nosso homem interior, onde nós vamos sendo transformados. Então, a verdade, irmãos, é que o seu disco rígido, a sua mente, ela precisa, sabe, estar com o software do céu, com a estrutura de pensamento da palavra de Deus. Se a sua cabeça, se a sua mente tiver com a estrutura do pensamento do céu, você vai provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque muitos irmãos, eles falam, pastor, estou na igreja há tantos anos, venho todos os cultos, dou o dízimo, sou até líder de célula, sou até discipulador, sou até obreiro, sou até pastor. Mas pastor, parece que a vida cristã não tem sentido, sabe? É muita luta, é muito difícil, é muito complicado. Quando é que eu vou experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Irmãos, quando nós permitimos que a palavra de Deus não seja apenas um ideal, mas se ela seja uma realidade em nós. Sabe, nós somos o povo que precisa conhecer a palavra, precisa meditar na palavra, porque o meditar na palavra, escutar a palavra produz fé. A fé gera revelação, a revelação gera combustível para você viver uma vida de vitória. Não quer dizer que nessa vida de vitória você não tenha aflições, que você não tenha luta, mas a verdade, irmãos, é que você vai desfrutar de uma confiança inabalável. É o que Deus quer produzir na sua vida, sabe? Vida em abundância é você perceber que às vezes as coisas à sua volta, o cenário está bagunçado, desordenado, mas você sabe que o seu Deus vive, reina, no trono está, e Ele vai colocar a mão nas circunstâncias e vai transformar as realidades que você vive. Sabe, pode inimigo se levantar, mas eu sei que o Senhor é aquele que me guarda. Então, esse vírus, muitas vezes pode entrar perfeitamente no nosso computador, né, mental, vamos dizer assim, e contaminar, na verdade, a nossa forma de viver. E se a nossa estrutura de pensamento ela está errada, se nós aceitamos as setas do maligno, andamos segundo os padrões da velha vida e não da nova vida, baseada na palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Como um computador, a sua vida vai tornar-se lenta, né? Já viu computador com vírus? Ele fica lento. Se liga a ele demora, né? A Diana tinha um vaio e a gente ligava a ele, estava com um vírus lá, um Troia, né? E aí levava lá quase 10 minutos para ele ficar bonzinho. Mas começava a usar, depois de um tempo ele começava a travar, e aí tinha que reiniciar ele, sabe? A verdade é que a sua vida não vai funcionar muito bem, ela vai funcionar mal. Então você não pode acessar, às vezes, certos programas, você não consegue acessar certos documentos, né? Você não consegue ter, sabe, a frequência, a consistência de vida. E com isso, o que é pior, se isso apenas permanecesse em nós, esses valores que às vezes estão nos incomodando, produzindo vida lenta, né? Falta de acesso, falta de provisão, falta de crescimento.
ela pode começar a contaminar pessoas. Sabe, a pior coisa que pode existir não é eu ser prejudicado apenas pela minha vida cristã, né, sem a renovação da mente. É eu produzir isso na vida dos meus filhos, eu produzir isso na vida da minha esposa, eu produzir isso na vida dos meus irmãos, eu produzir isso, no caso eu como pastor, na sua vida. Consegue entender? Então isso é como uma doença. Então, a verdade, irmãos, Deus não nos criou para isso. E se a sua vida está infectada com a velha vida, e você está distraído com a velha vida, andando pela velha vida, o convite de hoje para você é: reprograme o seu computador mental. Renove a sua mente para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe? Então, a verdade é que nós somos criados à imagem de Deus. E antes de nos formar, do Senhor nos formar, Ele nos programou para que nós vivêssemos de uma forma abundante. Deus criou você para você ser feliz, para você ser saudável, para você ter uma vida de integridade. Mas quando o nosso pensamento, ele se torna, sabe, contaminado, e nós não começamos mais a andar segundo de acordo com a palavra de Deus, nós começamos a andar com incredulidade, começamos a andar com desconfiança, começamos a andar com sentimento de condenação, começamos a andar com sentimento de culpa. A verdade é que nós vamos ser agora pessoas pesadas. Irmãos, sem a mentalidade correta, nós não vamos conseguir experimentar daquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque a incredulidade, ela inibe o agir de Deus na sua vida. O que move o agir do Senhor em nossas vidas é a fé. Fala comigo, a fé. Sabe, quando nós cremos na palavra e vivemos uma vida pela palavra, então, irmãos, a verdade é que nós paramos de cometer os erros graves, as escolhas erradas, e passamos agora a ter uma vida de vitória. Mas quando nós estamos às vezes com um pensamento, né, ruim, a verdade, medos, preocupações, sentimentos de baixa estima, né? Sei lá se isso é um pleonasmo, mas a verdade é que você começa a ter, sabe, sentimentos de pequenez, dizendo: eu não posso, não consigo, isso não é para mim. Mas essa não é a vontade de Deus. Hoje nós vamos participar da ceia. E a ceia é para nos lembrarmos daquilo que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. A ceia é para nos lembrarmos, é um memorial para que a igreja não esqueça que Ele morreu para que nós tenhamos vida, que Ele se fez pobre para que nele nós fôssemos enriquecidos. Ele vestiu uma coroa de espinho para que você pudesse ter uma coroa de glória sobre a sua cabeça. Ele recebeu o castigo para que você tivesse paz. Ele recebeu a enfermidade para que você tivesse saúde. Sabe? Então, nós nos lembramos disso, mas não é questão de lembrar. O desafio da vida cristã e o chamado do Espírito Santo a cada um de nós nesta noite é vivermos isso, querido. Paulo está escrevendo aqui à igreja que estava em Roma, dizendo para que eles pudessem experimentar isso. Os dias não eram fáceis. A igreja em Roma estava sendo perseguida. Nero era, na verdade, o imperador, estava queimando, né, os cristãos vivos, né, ele crucificava e à noite ele jogava piche nos cristãos e ele ateava fogo para iluminar a cidade. Jogava os cristãos na arena, cristãos eram mortos. Mas a verdade, irmãos, você não vê uma igreja que se encolhe, você vê uma igreja ainda mais impetuosa, cheia de ousadia, que não desiste, que não sai de Roma, mas lá permanece, porque ela entende que ela é sal da terra, luz do mundo. Mas o que fazia, não sei você, mas eu fico pensando às vezes, o que fez os cristãos primitivos, o que eles enxergaram, para ser bem sincero, que nós não enxergamos, ao ponto de eles enfrentarem leões, de eles enfrentarem as feras, das perseguições vão fazendo eles negarem a fé. O que esses homens viram, obreiro Paulo? Certamente eles enxergaram alguma coisa que eu e você ainda não enxergamos. Mas a verdade, irmãos, é que se nós abrimos nossos olhos para a graça, se nós entendemos o amor de Deus, se nós entendemos a obra de Deus em nossas vidas, sabe o que vai acontecer? Uma fé inabalável também se manifestará em nossas vidas. Ao ponto de nada, sabe? O marido fala: vou te deixar porque você está indo para a igreja. Bom voyage. Estou indo para a igreja. Porque eu sei que com Deus
você volta e volta quebrantado e transformado. Agora, sem Deus, fica eu e fica você na chapada. Sabe, quando nós temos uma fé inabalável, sabe, uma mentalidade correta, nós vamos reconhecer Deus em nossos caminhos. Então, você precisa mudar o pensamento. Entenda, você não está com defeito. Deus te criou e te programou para viver uma vida de vitória, de triunfo. Mas até que você consiga pensar de acordo com o manual do dono, a palavra de Deus, você nunca operará com todo o seu potencial. Deus criou você para ter vitória, para ser saudável, para ser forte, para ser atraente, para ser criativo, inteligente, para você ser original. Mas o seu software original, sabe, lá em Cristo diz: você pode todas as coisas. Mas o seu velho software fala: olha para você, não dá certo, você não tem capacidade, né? Olha de onde você veio, olha o que aconteceu com você, as pessoas não te gostam, Deus esqueceu de você. Então, o velho software elimina a sua fé. Mas quando você tem uma fé, irmãos, sabe, renovada na palavra e vive pela palavra, a verdade é que você vai experimentar de avanços e conquistas. Deus, Ele te criou e programou para a vitória. Você pode falar isso? Deus me criou para andar em vitória. Amém? Então qualquer coisa que você toque deveria prosperar. Então Ele programou você para você ser cabeça, não cauda. Ele criou você para emprestar e não para tomar emprestado. Sabe, Deus te chamou para viver uma vida de vitória e nunca de vitimismo, de dizer não posso. Então, a razão pela qual nós experimentamos essa vida abundante é que nós não podemos permitir que, sabe, as circunstâncias da vida, ou até mesmo o que passamos nessa vida, afetem as nossas emoções e, em segundo plano, atinja até mesmo a nossa mentalidade. Olha para cá. A forma como o diabo ele trabalha em nossas vidas, irmãos, é armando os cenários. Como nós somos seres ainda muito, às vezes, tímidos de fé e somos muito naturais, então nós muitas vezes medimos o amor de Deus, nós medimos a nossa capacidade pelaquilo que nós estamos enxergando. Nós mesmos cantamos aqui, não combinei com o louvor, mas nós cantamos duas músicas que falam que nós não podemos andar pelaquilo que vemos, que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais. Sabe o que é infinitamente mais, irmão? Segundo a palavra de Deus, você está esperando 10, mas o que Deus tem para você é 100. É isso que é infinitamente mais. Sabe, é você ser surpreendido pela bondade e pela ação de Deus na sua vida. Só que, presta atenção, quando nós temos uma mentalidade, infelizmente, atacada pelo inferno, e aí imatura ainda, eu diria para você, nós muitas vezes tendemos a ficarmos tímidos ou nos convertermos à situação e não entendemos que a nossa resiliência, o nosso posicionamento de fé é o que vai fazer com que nós tenhamos vitória da parte de Deus. A Bíblia fala muitas vezes para nós andarmos em descanso. Pastor, o que é andar no descanso? Andar no descanso é andar em fé. Sabe, não é uma fé passiva, onde eu sento e espero as coisas acontecer. Eu continuo trabalhando, eu continuo fazendo, crendo que Deus faz além das minhas forças. Eu não preciso fazer mais, Deus faz mais por mim. Amém, irmãos? Mas também eu não fico medindo o amor de Deus ou a ação de Deus pelas circunstâncias que determinam a minha vida. Então, eu diria para você, muitas vezes eu penso, sobre as questões dos desafios que nós temos como igreja. É claro que o diabo sempre vai colocar: você não tem suficiência, você não é tudo isso, você não tem recurso, olha o tamanho da igreja. Mas, irmãos, nós não fomos chamados, como filhos de Deus, nós não fomos chamados a andar pelaquilo que nós vemos, nós somos chamados a andar pelaquilo que nós cremos. Quais são as promessas que Ele tem para a minha vida? Quais são as promessas que Ele tem para a sua vida? Por meio delas é que você deve andar. Quando andamos dessa forma, natural é você ver o sobrenatural agindo. Alguns experimentam de milagres, outros não veem milagres na sua vida. Qual é a diferença de um para o outro? É porque uns, irmãos, têm aplicado a sua fé
a andar num estilo onde simplesmente aquilo que está à sua volta não tem mais interferência. Então nós precisamos renovar a nossa mente, não permitindo que as coisas desta vida interfiram na nossa alegria. É natural muitas vezes nós ficarmos tristes por perdas. É natural por sermos rejeitados. É natural passarmos, por embates onde nós sofremos traições, temos decepções, mas isso tem que ser apenas momentâneo. Mas quando nós temos uma mente que ela não foi renovada, nós andamos prostrados. O convite do Senhor é: assuma o seu posicionamento de fé. Quem é você? Pergunta assim: quem sou eu? Irmão, você é talentoso, você é ungido, você é abençoado, você é capacitado, você é livre, você não tem limites. Irmãos, tudo que Deus é, nós podemos ser nele. Então, eu diria para você, Paulo diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a verdade é que muitas coisas às vezes tentam nos oprimir. Esse tempo atrás, estava sentindo que eu estava com um problema sério de memória. Ficar esquecendo as coisas. Esquecendo. E aqui, quando eu ia pregar, teve um domingo aqui que o negócio ficou meio tenso aqui, Eu falei: Deus, será que eu estou ficando velho, Será que está faltando vitamina B12? Está faltando magnésio? Você começa a procurar respostas, Vai para o, conhece o pastor ChatGPT? Você vai lá para o ChatGPT e começa a perguntar as coisas, Falta de memória, o que é, E aí, para ser bem sincero, com aquela questão do esquecimento ali, eu fiquei pensando: nossa, mas está me faltando memória, será que isso vai agravar? E aí, num dia, uma devocional, de manhã, eu acordei, e eu abri a Bíblia, e lendo Provérbios, lá no capítulo 10, verso 7, diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. Mas o que me chamou a atenção aqui, irmãos, é que a memória do justo é abençoada. Fala comigo: a memória do justo é abençoada. Quantos são justos aqui em Cristo Jesus, irmãos? Quantos foram justificados aqui? Levanta a sua mão aqui, amém? Então, vou dizer algo para você. Se você é justo, a sua memória é abençoada. Falei: Deus, então agora eu quero isso sobre minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro: não vou esquecer mais nada. A minha memória vai ser como um menino, na verdade, de 10 anos. Vou começar agora, em nome de Jesus. Vou decorar, vou fazer a tabuada, vou ler, não vou esquecer. Senhor, é assim que vai ser. Comecei a orar todos os dias: Senhor, a minha memória é abençoada. Quando esqueci alguma coisa: Senhor, a minha memória é abençoada. Quando penso esqueci alguma coisa: não, é porque você teve Covid, sequela do Covid, Eu falaram algumas vezes para mim essa história. Irmãos, não aceito isso, não aceito. Eu decidi reprogramar a minha mente, a minha memória. Dizer: Senhor, agora, o Senhor disse, a memória do justo é abençoada. Então as pessoas falam: se tu comer muito açúcar vai ter Alzheimer. Irmão, eu não sei você, mas eu oro todas as vezes antes de comer. Porque tem um crente cachorro. Conhece o crente cachorro? O crente cachorro, Hamilton. O cachorro, eu tinha uma cadela, que chamava Liza. E a Liza, ela era afobada. A gente pegava o resto da comida lá, a carne, às vezes misturava com ração, para aumentar a sustância do negócio. Eu tinha uma raiva que antes de eu colocar, na verdade, na tigela dela, ela vinha lamber o prato, que era o prato da mesa, da família. E colocar lá no canil, Aí eu falei: cara, tem muito crente que é que nem a Liza, é crente cachorro. Ele não ora antes de comer. O cachorro, ele está preocupado em comer. Nós, irmãos, servos, nós estamos preocupados em agradecer. Paulo diz lá em Romanos que com ações de graças nós santificamos os alimentos. E ele está falando de comida sacrificada a ídolos ali naquele contexto. Presta atenção, quando nós oramos, nós abençoamos. Amém, irmãos? Então aquilo que tem poder de fazer mal, não vai fazer mal.
Eu sei que muita gente fala, porque o açúcar vai fazer mal, você vai ter Alzheimer. Todo mundo na sua família tem Alzheimer, se comer açúcar vai ter Alzheimer. Eu não, irmão. Eu não. E quem envelhecer comigo verá. Porque eu oro abençoando. E eu declaro, a mente do justo é abençoada. Irmão, você precisa aplicar a sua fé em tudo que você vive, filho. Amém, irmãos? Então, tem muito irmão, sabe, que ele não aplica a fé. Então, ele conhece o texto, mas ele prefere andar com a mentalidade. Irmão, você não pode comer. Vai almoçar? Quer uma coisa bonita? Junta a sua família. Aquela história de um come na frente da televisão, outro come, né, no quarto, cada um come em um horário. Não, lá em casa não é assim não. Almoço, jantar, todo mundo come junto, irmãos. Não tem esse negócio de comer separado. Antes de nós comermos, nós oramos. Amém, irmãos? Sabe? Então, a verdade é que nós não podemos ter uma vida natural. Nós precisamos renovar. Sabe? Porque você, irmão, você é crente. Fala para o seu irmão, você é crente. Fala, você é cidadão do céu. Você anda pela legislação do céu. Então, eu conversei com um homem recentemente, né? Um irmão, está chegando aqui entre nós, né? E esse irmão me autorizou a falar, né? Até porque é público essa situação para os irmãos que andam junto com ele. E esse irmão, na verdade, ele falou, olha, pastor, comecei a ver as suas mensagens, né, na internet, no YouTube, e o senhor fala, na verdade, sobre o poder da graça, sobre ser feliz, sobre aproveitar a sua vida, né, descansando no Senhor, de crer em Deus, porque Deus já nos abençoou, mas parece que isso não funciona para mim. E aí ele começou a explicar que alguns anos atrás, né, ele passou por uma situação de um rompimento, de um relacionamento, bem difícil, bem complicado, né, a coisa foi muito dolorosa, e o coração dele estava partido e arrasado, né, porque não foi só a questão do casamento, foram alguns amigos, e uma situação, né, bem complicada. E aí simplesmente, ele disse que ele não conseguia superar, ele falou, pastor, eu não consigo superar, na verdade, as emoções, esse sentimento, sabe, tu levanta todo dia deprimido, eu passo o dia, sabe, com uma angústia de mim, com um sentimento de tristeza, eu volto para casa e estou lá, eu deprimido, muitas vezes eu choro, né, eu não sei o que fazer, eu já fui procurar psicólogo, o psicólogo falou para mim que, né, está tendo progresso, mas eu não vejo progresso, e eu não sei como resolver essas questões emocionais. Eu não sei, na verdade, em que acredito, se é na palavra, se é no psicólogo, se eu tomo remédio, se não, o que eu faço? O senhor poderia me ajudar? Aí eu falei para ele, irmão, deixa eu falar algo para você. Aquilo que você está me falando, eu não acredito que você tenha problemas emocionais. Muito pelo contrário. Eu acredito que as suas emoções estão funcionando muito bem. O problema é que você ainda não identificou o que está causando esse sentimento no seu dia. Falei para ele, como é que você levanta de manhã? Pastor, eu choro, às vezes no chuveiro, eu vou tomar banho, eu vou para o trabalho, pensando, né, na situação, como eu errei, como é que eu fui tolo, como é que eu fui passado para trás nesse nível. Eu falei, e como é que é o seu almoço? Pastor, é a mesma coisa, eu fico na hora do almoço pensando na situação, né, como é que as pessoas me usaram, como é que eu fui tão, né, inocente. Falei, e na hora que você chega em casa, na hora que você vai dormir, penso nisso. Falei, irmão, você viu? Suas emoções, elas estão trabalhando muito bem. Se você pensa só em coisa ruim, o que você vai sentir são coisas ruins. Sabe, irmão, eu estou com um sentimento ruim. Muda o seu pensamento e você vai parar de sentir. É por isso que a palavra do Senhor fala que nós precisamos pensar nas coisas que são do alto. Mas quando nós ficamos meditando nas coisas que são da terra, nós vamos sentir a verdade mal. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, diz, olha, tudo que é santo, tudo que é louvável, tudo, né, que é de boa fama, né, se há algum louvor, nisso pensai. Aonde está o seu pensamento? Eu falei para ele, se o seu pensamento está, sabe, você precisa pôr uma pedra. Põe uma pedra.
que passou, passou. Senhor, eu entrego a minha esposa, eu entrego os amigos, eu entrego o meu sogro, eu entrego a sogra, entrego, na verdade, todo mundo nas suas mãos. Eu os abençoo e eu decido a partir de hoje não pensar mais nisso. Quando vier, na verdade, o pensamento, eu vou controlar a minha mente. Porque é o seguinte, irmãos, você não pode impedir de pensar em certos assuntos, mas você pode controlar esses pensamentos. Você pode direcionar. Em vez de você começou a pensar e começou a sentir mal naquilo, eu falei, cara, não vou pensar nisso, vou pensar nisso aqui. Eu sou ungido, eu sou capacitado, Deus tem coisas boas para a minha vida, Deus na verdade vai me abençoar, né? Se me tomaram na verdade 10, o que Deus tem para mim é 100, eu vou avançar, eu vou conquistar, eu não vou ficar chorando pitanga, eu vou provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, é isso que eu vou experimentar. Então, quanto mais você pensa em coisas negativas, mais negativo, mais dolorido, mais pesado, mais condenado você fica. Precisamos nos alimentar, sabe, naquilo que é do céu, irmão. Então, eu falei para ele, olha, irmão, as coisas, Deus criou você de forma perfeita. Nossas emoções, elas simplesmente respondem àquilo que nós estamos pensando. Emoções não são positivas e elas também não são negativas. Elas apenas permitem sentir aquilo que nós estamos pensando. Se você sair pensando em coisa triste o tempo todo, você vai se sentir triste. Mas se você pensar em coisas que suscitam raiva, você vai ficar irado. Se você pensar em coisas boas, você vai começar a ter pensamentos e sentimentos de felicidade, coisas boas. Se você pensar que você vai ter vitória, o que você vai experimentar é ter vitória. É muito ruim, irmãos, você querer ter uma vida de triunfo, mas ficar pensando coisas de derrota. A verdade é que os pensamentos, eles têm o poder de amarrar você a uma realidade que Deus não quer que você viva, porque Ele não te salvou para isso, Ele te salvou para coisas maiores. Então, você não pode andar o dia inteiro pensando nas pessoas que magoaram você, né, todos os erros que você cometeu no seu passado e esperar que você vai ter uma vida feliz e positiva. Você tem que deixar o passado e começar a pensar no fato daquilo que Deus tem para você, um grande futuro. Fala assim, Deus tem coisas boas, um grande futuro, recomeços, prosperidade, crescimento para a minha vida. Amém, irmãos? Então, comece a pensar no fato que Deus, naquilo que Deus prometeu a você. Isso vai mudar as circunstâncias. Elas vão deixar de existir? No primeiro momento, não. Mas porque você decidiu, sabe, andar com o pensamento do reino de Deus, irmãos, por meio da fé, Deus começa a trazer pessoas, Deus começa a mudar circunstâncias, Deus começa a operar na sua vida, e essa firme convicção faz com que você não se abata, não se prostre e nem fique paralisado no seu passado. A forma como o diabo te prende é você ficar olhando para o passado. Olha para o seu futuro, olha para o perdão de Deus, olha para o amor de Deus. Lá em Deuteronômio capítulo 30, a Bíblia, ou melhor dizendo, Deus nos diz, eu coloquei diante de vocês vida e morte, bênção e maldição. Na minha versão eu diria para você coisas positivas e negativas. Deus diz, escolhe. Escolhe. Pergunta para o seu irmão, o que você está escolhendo pensar, em coisas boas ou coisas negativas? Agora, olha para cá. Aquilo que você alimenta a sua mente define o futuro que você vai ter. E não é praga do pastor, irmão. É apenas consequência das suas escolhas. Consegue entender? Quer ter vida? Escolhe a vida. Amém, irmãos? Então, Deuteronômio 30, 19 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, vida. Deus diz, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Fala comigo, escolha. Sabe, você precisa ter uma escolha contínua. Irmãos, essa é uma questão que muitas vezes nós pensamos, pastor, então se eu tiver a mentalidade do reino, nunca mais eu vou sofrer com pensamentos. Presta atenção.
enquanto estivermos ainda nessa vida, irmãos, nós podemos muitas vezes praticar o culto racional fazendo escolhas corretas, mas vão ter momentos onde você vai se sentir fraco, onde você vai ter algumas lutas e você vai ser tentado a pensar diferente. Então, o negativo sempre estará ao nosso redor. Fala comigo, o negativo sempre vai estar ao nosso redor. Irmão, enquanto você viver, vai ter luta. Só que no mundo espiritual existe uma lei, né? Não está na Bíblia, mas devia estar, né? Fala para os irmãos, no mundo espiritual, ou você bate, ou você apanha. Ou você anda em fé, ou você vai ser dominado pelas circunstâncias. Consegue entender isso? Então, você precisa se posicionar em fé. Olha, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter, né, circunstâncias que muitas vezes vai se levantar, mas eu vou optar sempre em pensar de forma positiva. Deus não me trouxe até aqui para me deixar na chapada. Deus não me trouxe até aqui para dizer, olha, né, agora eu não vou poder agir. Não, irmãos, sempre que nós estamos confiantes no Senhor, sempre haverá uma saída, sempre haverá espaço para Deus agir em nossas vidas. Então, não confia no homem, não confia nas circunstâncias, não mede, né, a sua vida pelo sucesso, pelo êxito das coisas dessa terra, muito pelo contrário, sabe, entenda, você precisará dedicar o seu pensamento o tempo todo a fazer a escolha certa, constante, e aí você vai encontrar a perfeita paz. Isaías, capítulo 26, verso 3 diz assim: Tu, Senhor, conservará em paz aquele cujo o propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem que o Senhor vai confiar a paz, irmãos? Aquele que tem um propósito firme nele e que confia no Senhor. Quando nós decidimos confiar no Senhor, fazendo a escolha certa, o casamento diz uma coisa, as finanças dizem outra, a economia do país diz outra, sabe? As circunstâncias que eu estou na igreja diz uma coisa. Irmãos, meu propósito está firme no Senhor. Eu não ando pelaquilo que eu vejo, eu ando pelaquilo que eu creio. Então, quando eu decido confiar nele, a Bíblia diz, o propósito está firme, a paz vai se estabelecer. Com isso, o Senhor, na verdade, vai poder agora agir em nosso favor. Então, você pode ter paz no meio da tempestade. E se você aprender apenas a escolher os pensamentos corretos. Então, isso significa que tempos difíceis nessa vida vão continuar existindo. Mas, irmãos, se nos concentrarmos no Senhor e pensarmos naquilo que Ele diz a nosso respeito, a verdade é que eu e você vamos passar por lutas, por batalhas, mas inevitavelmente teremos vitória. Pense, irmãos, a palavra de Deus diz, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Então nada pode prosperar contra a sua vida. Esta é a boa notícia, esse é o Evangelho. Sabe, não há nada de errado com você. Da mesma forma como não há nada de errado, né, com o computador, né? A verdade é que nós muitas vezes permitimos que, sabe, o software seja corrompido por um vírus. Esse vírus são as setas malignas. Então em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 a 5, puder projetar para mim, por favor? 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4 e 5. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir o quê? Fortalezas. Presta atenção, irmãos, o que são fortalezas? Fortalezas, se você for estudar na etimologia da palavra, são estruturas de pensamento que nós, na verdade, passamos a crer de forma errada. São crenças erradas. Então, você diz, eu sou pobre, eu sou fraco, eu não posso. Pastor, o senhor não sabe de que família eu vim, o senhor não sabe o que eu passei. E aí você pensa, sabe, que o poder de Deus está limitado ao seu passado. Não, irmão, você é uma nova criatura. Sabe, o poder de Deus não está limitado ao seu passado. O poder de Deus está limitado à sua fé. Se você crê que Ele pode fazer coisas grandes, grandes coisas Ele fará. Então, Deus precisa remover essas fortalezas. Então, o que são fortalezas? São estruturas de pensamento errado.
Então uma pessoa, né, por exemplo, tinha um rapaz lá na igreja, filho, na verdade, de uma irmã. Essa irmã converteu com a gente, uma bênção. E aí, a verdade é que esse rapaz, ele dizia, não, porque meu avô era né, católico, né, meu pai também era católico, minha mãe que decidiu para a igreja evangélica, eu cumpro a tradição. Eu falo assim, tudo bem, filho, não estou chamando você para ser crente, estou falando para você ser chamado, está sendo convidado a ter um relacionamento com Jesus, porque a religião não tem poder de salvar. Falei para ele. E aí, irmão, fui conduzindo esse menino no discipulado a ter uma experiência de relacionamento com Deus. Mas eu vi que o que travava ele é que ele estava preso a uma tradição. Tradição não salva ninguém, tradição não resolve a vida de ninguém. O que salva, o que resolve é ter um relacionamento vivo com Cristo vivo. Amém? Então, às vezes nós temos estruturas de pensamento que nos limitam. Sabe, a prosperidade é para o meu irmão, a prosperidade é para o pastor, sabe, o crescimento é para o outro, né? Eu tenho essa história. Se você tem pensamentos, sabe, crenças erradas, né? A Bíblia vai chamar isso de fortalezas. No caso, na verdade, aqui, né, no contexto do Novo Testamento, era principalmente a questão da lei. Eles achavam que precisavam guardar o sábado, eles achavam que precisavam, né, não comer certos tipos de comida, eles achavam que eles tinham que ter certos costumes, eles tinham uma tradição a zelar. Então, Paulo está dizendo, nós oramos para que, sabe, essas fortalezas sejam destruídas, e anulando nós também, o que, irmãos? O que? Sofismas. Pastor, o que é sofisma? Sofisma, sabe aquela pessoa, ela tem uma experiência no Testemunho de Jeová, ela tem uma experiência, na verdade, lá no Candomblé, aí ela passou lá no catolicismo, ela passou lá no adventismo, e ela vem parar aqui na videira. Aí ela crê um pouquinho daqui, ela crê um pouquinho de lá, ela não está presa na palavra, ela crê em várias coisas que ela ouviu. Aí ela fez curso de coach, aprendeu umas coisas de coach lá. Então a cabeça dela é uma salada mista. Sofismas são vários pensamentos que se somam, mas que geram uma confusão. A pessoa não consegue ter uma fé firme e nem consistente. Nós precisamos anular, porque tem gente que ele não consegue crer no Evangelho porque ele está confuso, porque existe uma salada na cabeça dele. Entendeu? Projeta para mim lá, filho, por favor. Não terminou. Verso 5 agora. 2 Coríntios 10, 5. E toda altivez, que é orgulho, né, que se levante contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento à obediência de... Irmãos, todo pensamento precisa ser levado cativo ao pensamento de Cristo. Lembra que eu falei? Nós precisamos andar como crentes, com os pés na terra, mas com a nossa cabeça segundo a palavra de Deus. Cristo é o Verbo encarnado, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é o Verbo, amém, irmãos? Ele também é a vida. Então, quando nós falamos de levar cativo a Cristo, é fazer com que Ele ande na palavra. Então, durante o dia, às vezes você pensa, né? Eu não sou abençoado, porque senão as coisas estariam dando certo na minha vida. Eu não sou amado, porque Deus não deixaria eu passar por isso. Irmãos, enquanto você pensa, você não vai experimentar de provisão. Mas quando você começa a pensar da forma correta, a provisão vai se manifestar. Amém? Então eu diria para você, permaneça firme, pensando de forma correta. É assim que você vai entrar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A forma como o diabo nos distrai, querido, é fazendo com que eu e você pensemos de forma errada. Então, quando nós estamos sempre preocupados, chateados, ou até mesmo deprimidos, tudo que nós muitas vezes estamos fazendo é atrasar o agir de Deus. Se você pensa errado, Deus não tem poder, não tem condições de operar, né? Porque a nossa atitude para que Ele possa operar tem que ser uma atitude de fé. Então Jesus disse, se você acredita, todas as coisas são possíveis. Não foi o que Ele disse para Marta? Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. Sabe, mas o oposto também é verdade. Se você não acredita,
você não vai poder, na verdade, ver o poder de Deus. Sabe, se a sua mente, ela sempre é pessimista, ela é sempre negativa, você sempre está pensando no prejuízo, sempre está preocupado, está pesado, está chateado. A verdade, irmãos, não haverá mudanças sobrenaturais. Então, o convite do Senhor para você enfrentar as coisas desta vida é: pense nas coisas do alto. Guarde o seu coração nesta direção. Então, se você está passando por algumas dificuldades hoje, ou por pressões pessoais, decida hoje, sabe, a não permitir que as emoções dominem o seu ânimo, dominem o seu coração, e o pior, na verdade, faz com que você pare de crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu passei por algumas lutas, algumas vezes na vida, como pastor, como crente, mas a mais recente eu estava em São Paulo. E eu estava passando um momento difícil, e eu acordei de madrugada, cedo, assim, umas 4 da manhã mais ou menos, e eu fui para a sala, peguei a minha Bíblia, não queria não vai que os meus filhos vissem eu orando, chorando, que a coisa toda. Peguei a chave, como morava no prédio, um apartamento era no prédio da igreja, fui lá para o salão da igreja. E aí, comecei a orar. E no meio da oração, Deus trouxe uma palavra no meu coração, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Não vou ler porque não temos tempo. Mas que é a história de Josafá, que um grande exército tinha se levantado contra ele não tinha condições de vencer aquela batalha. Então ele proclama um jejum, ele se humilha diante de Deus, busca a face de Deus, e Deus manda o profeta lá falar para ele, para ele ficar em paz, que Deus iria lutar aquelas batalhas. Sabe, enquanto eu li aquele texto, irmãos, o meu pensamento, o meu coração, é que para mim tudo tinha acabado, não tinha mais esperança, sabe, eu tinha sido esquecido. Momento de dor, dia de vale. Mas quando eu li a palavra e eu fui para Deus, Deus disse: pare. Sabe, parar quer dizer se acalme, não faça nada, deixa que eu vou lutar por você. Quando Deus disse na verdade ali, a Josafá, eu senti que ele estava falando para mim. Ele disse: eu vou lutar essa batalha. Irmãos, a Bíblia nos ensina que quando nós paramos e nos enchemos da palavra e buscamos, sabe, pensar como Deus pensa, permitir que o pensamento dele governe o nosso pensamento, isso vai mudar o nosso sentimento, vai produzir uma firme convicção, e essa firme convicção vai fazer com que haja mudança de situação. É quando Deus entra em cena. Algumas pessoas perguntam: pastor, por que como crente eu tenho que passar por isso que eu estou passando? Sabe, irmão, as lutas têm o poder de nos levar para Deus. No dia da luta, você descobre-se quanto que você é crente. Porque tem gente que ele vai atrás, ele foge de Deus. Mas quem é crente, no dia da luta, ele corre para Deus. Tem gente que se enche com um pensamento natural, mas quem é crente de verdade, ele fala: cara, eu preciso encher minha mente com a palavra de Deus. E aqui está a solução. Quanto mais você enche com o pensamento de Deus, mais provisão e obra de Deus você verá na sua vida. Filho, amado irmão, irmã, você não precisa sofrer sozinho. Você precisa apenas ir àquele que é a fonte. Jesus, ele te chama para ter um relacionamento pessoal. Ele quer mudar a estrutura do seu pensamento. O software muitas vezes é corrompido, mas ele quer formatar para que você pense como ele pensa e você experimente de todo o potencial que ele tem para a sua vida. Tem na sua vida, melhor dizendo. Então, se os seus pensamentos são limitados, a sua vida será limitada. Mas se seus pensamentos são os pensamentos do Senhor, irmãos, o ilimitado, o extraordinário, a bênção explosiva vai se manifestar na sua vida. Então, você não tem por que ficar, às vezes, sofrendo sozinho. Jeremias 29, verso 11, olha o pensamento de Deus. Você tem que encher essa cuca aí. Diz assim:
porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. João 14:27 ensina: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Teu coração está conturbado por quê, irmão? Está atemorizado por quê? Jesus diz: eu quero te dar a minha paz. Pensa como eu penso, deixa a minha palavra falar com você, e eu vou mudar a circunstância. Então Jesus oferece uma paz, irmãos, que é dele, que não é afetada pelas circunstâncias externas. Muito pelo contrário, a paz que o Senhor oferece é uma paz duradoura, interna, que vem de um relacionamento com Ele. E se por acaso, em algum momento, sabe, você está: pastor, eu não consigo ter essa paz. Querido, será que não é hora de você parar para sentar aos pés do Mestre e ouvir o que Ele tem para falar, para mudar as estruturas de pensamento, remover o sofisma, remover as fortalezas e ficar só o que é dele? E aí, meu irmão, a paz que excede todo entendimento vai se manifestar. O medo será lançado fora, porque você acha que é o seu fim. Em toda circunstância, quando você está sem o pensamento, sem a programação mental do Evangelho que Deus nos deu, você precisa aprender a deletar os pensamentos errados e revestir a sua mente com os pensamentos corretos. Então, para renovar a sua mente, você precisa aprender a apertar o botão delete, dizer: isso aqui não faz parte, isso aqui não está de acordo. Eu decido pensar aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém, irmãos? Então, para fazer de conta que nós vamos terminar, fique de pé agora. Nós vamos participar da ceia. Eu pedi para os servos virem aqui à frente. Eu diria para você: para cada tempo, presta atenção, para cada tempo que você está vivendo, para cada estação dessa vida, existe uma medida de graça que Deus tem para você. Irmão, se você está passando por isso, ou está passando por aquilo, se é inverno, se é verão, se é outono, se é primavera, não sei qual é a estação, não sei o que você está enfrentando, mas acredite em mim, existe graça de Deus disponível para a sua vida. Você precisa apenas, sabe, revestir-se do pensamento do céu. Conheça a palavra, decida nesta noite, fala: Senhor, quero te conhecer, abre os meus olhos, separa tempo para sentar aos pés de Jesus. Irmão, muitas vezes nós estamos atribulados, nós estamos, sabe, temerosos com muita coisa, mas o que falta às vezes é o básico para nós, que é tempo de relacionamento com Deus. Então, vou dizer para você: graça de Deus, favor imerecido será liberado para este tempo, quando nós ouvirmos e revestirmos da mente de Cristo. Quando eu comecei o ministério, alguns anos atrás, eu tinha 22 para 23 anos, fui ordenado, e aí fui mandado para uma congregação que tinha 20 pessoas, uma cidade, um bairro, né, lá em Curitiba, um bairro industrial.